Oi, eu sou a Bruna, sou historiadora pela Unicamp, faço mestrado em Preservação do Patrimônio Cultural pelo IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e estou aqui a convite da comissão organizadora da Semana de Ensino de História da Unicamp para compartilhar um pouco da minha pesquisa, um pouco do que eu venho estudando no mestrado. Aproveito então para agradecer o convite, por poder compartilhar um pouco dessas minhas vivências e poder participar desse projeto que é o Enegrecendo as Referências. Eu vou começar fazendo duas observações. A primeira delas diz respeito ao mestrado e ao fato de ser um mestrado profissional, então as questões que eu venho estudando, as reflexões que eu tenho feito, passaram a ser pensadas a partir de práticas que eu desenvolvi na Superintendência do IPHAN em Rondônia, onde eu pude ter um contato com a rotina de trabalho dessa instituição. A segunda observação é que se trata de uma pesquisa que tem sido realizada nesse contexto pandêmico, então, apesar de ser uma pesquisa que trata da preservação do patrimônio quilombola, que trata de uma comunidade específica, eu não pude ir a campo e optei por um recorte, por olhar uma documentação que é uma documentação da instituição e que tem me permitido fazer essa pesquisa nesse contexto de distanciamento social. Eu vou começar falando então da comunidade que me chamou a atenção, que foi bastante motivadora para a realização dessa pesquisa, que é a comunidade de Forte Príncipe da Beira, uma comunidade quilombola, que está localizada no interior do estado de Rondônia, no município de Costa Marques, e numa região que é chamada de Vale do Guaporé, que é uma região de forte presença negra, presença indígena, de comunidades ribeirinhas. Essa comunidade traz uma série de elementos para a gente pensar as relações que são estabelecidas naquele território, as relações com as políticas públicas, com o patrimônio cultural e, e que demonstra a complexidade dessa comunidade. Eu vou colocar aqui de forma um pouco resumida, até pela questão do tempo, mas eu espero que dê para compreender um pouco desse meu objeto de estudo e desse contexto, a começar por ser uma comunidade autorreconhecida e certificada pela Fundação Cultural Palmares como remanescentes de Quilombo. Essa certificação foi expedida em 2005, mas até hoje os estudos para regularização fundiária ainda não foram concluídos e é um processo que continua aberto no INCRA. É uma comunidade que se localiza no mesmo território que uma fortificação militar, que é uma construção do século XVIII, tombada como patrimônio histórico pelo IPHAN e também pelo governo do estado de Rondônia. Essa fortificação atualmente ela também é candidata a patrimônio mundial pela Unesco, junto com outras fortificações. Nesse território também, ao lado dessa comunidade, ao lado dessa fortificação, está o pelotão do Exército, responsável pela guarda desse bem e responsável também pela guarda da fronteira, já que é uma região que faz divisa com a Bolívia. E pensando mais diretamente a relação com o patrimônio cultural, essa comunidade é uma das integrantes da Festa do Divino Espírito Santo do Vale do Guaporé, que é um festejo tradicional do estado de Rondônia e que está em processo de registro a ser reconhecido como patrimônio imaterial. E é uma comunidade que também está localizada numa área de grande potencial arqueológico, com sítios arqueológicos também cadastrados pelo IPHAN. É claro que não dá para pensar a relação que essa comunidade constrói com o patrimônio apenas a partir de bens que são acautelados pelo IPHAN, que são salvaguardados já pela instituição ou que estão nesse processo de reconhecimento. Mas olhar para esses bens tem sido importante para pensar qual a relação
que o IPHAN e que as políticas públicas de patrimônio têm, qual a relação que tem sido construída entre essa comunidade, o IPHAN, entre essa comunidade, as políticas de preservação, qual que é a atuação do IPHAN nesse território e em relação a essa comunidade. Eu passo a falar, então, da Constituição Federal de 1988, que tem sido também um marco importante para essa pesquisa. A Constituição traz no seu documento, né, no texto constitucional, em 2 momentos a temática quilombola, a começar pelo artigo 216, que é o artigo que trata do patrimônio cultural, da preservação do patrimônio cultural, e que no parágrafo 5º desse artigo determina o tombamento dos documentos e sítios das comunidades remanescentes de quilombo. Na verdade, o texto constitucional coloca como tombamento dos documentos e sítios ligados às reminiscências históricas dos antigos quilombos. E o artigo 68 do ADCT, que é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que trata da titulação, da regularização fundiária dessas comunidades, né? Que traz o dever do Estado em emitir os títulos às comunidades que estejam ocupando as suas terras. E aí, diferente do artigo 216, que fala em reminiscências históricas dos antigos quilombos, o artigo 68 vai colocar nos termos das comunidades remanescentes de quilombos. É fundamental que essa temática, que a temática quilombola esteja presente no texto constitucional, que é o nosso instrumento jurídico de maior força, que é um documento que tem sido muito importante para pensar o campo do patrimônio, um alargamento do conceito e das práticas de patrimônio. É um documento que sintetiza demandas importantes de movimentos sociais, como do movimento negro, mas os caminhos que seguiram após a promulgação da Constituição não são tão simples, e o processo, né, os processos de normatização, de regulamentação, né, de documentos que vão informar a forma como o Estado e as instituições como o INCRA, Fundação Cultural Palmares, IPHAN, vão atuar nesse campo. Tem sido um processo bastante lento, com uma série de imprecisões, com uma série de lacunas, que eu não vou conseguir colocar todas aqui, que eu também não tenho todas essas respostas, essas análises, mas que a gente pode perceber, né, essa lentidão, essa complexidade, ao pensar, por exemplo, ao analisar, por exemplo, o número de comunidades tituladas frente ao número de comunidades certificadas, né? Quando a gente tem cerca de 10, 12% apenas das comunidades certificadas e com a regularização fundiária já, com os títulos já emitidos. A forma como esses artigos que eu mencionei são colocados no texto constitucional de forma separada, as imprecisões relacionadas às normatizações dessas instituições e de como esses direitos serão de fato aplicados, né, de como o Estado de fato vai atuar na garantia desses direitos, né, que na verdade o que a gente tem é que o Estado não tem atuado na garantia desses direitos. Também tem se mostrado na atuação do IPHAN que não conseguiu aplicar o instrumento do tombamento nos moldes como a instituição vinha fazendo desde o início de sua trajetória, não tem conseguido abordar a dinamicidade dessas comunidades quilombolas. Há 2 quilombos que são
tombados hoje pelo IPHAM. Um deles é a Serra da Barriga, que é lugar de referência do Quilombo dos Palmares. O outro é o Quilombo do Ambrósio, em Minas Gerais. E esses dois quilombos são tombados a partir de uma perspectiva material, a partir de uma perspectiva de evidências materiais e arqueológicas, que são sim importantes, mas que não é o que resume, né? Não é a totalidade desses bens, dessas comunidades, né? Hoje a gente está falando de comunidades que são vivas, que estão ocupando seus territórios, com todas as suas práticas, a sua dinamicidade, os seus saberes, e que isso também precisa ser preservado, né? E aí o que eu tenho me perguntado sobretudo olhando para a comunidade de Forte Príncipe da Beira, que, como eu mencionei, eu falei da festa do divino, eu falei da fortificação, eu falei de patrimônio arqueológico, mas o que eu tenho percebido é que essa comunidade ela não está na centralidade dessas ações de preservação. Não é essa comunidade que tem formado, interpretado esse patrimônio, né? E por quê? Né? Por que as ações de preservação, por que as políticas públicas do patrimônio não têm conseguido atuar de forma que essas comunidades estejam no centro dessas ações de preservação? É uma pergunta que eu ainda não tenho a resposta, que eu tenho pesquisado, mas que diz sobre a importância da gente continuar pensando essas temáticas, continuar olhando para esses sujeitos que ainda hoje continuam nas margens, né, das políticas públicas, nas margens da sociedade, né, e que, no caso do patrimônio, como eu tenho pensado, é uma comunidade que continua ainda como o entorno do bem, né, e não como o alvo da política de preservação. Obrigada.